a Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Neste momento externo a nossa gratidão ao nosso eterno Deus por essa feliz oportunidade também. Agradecer aos nossos amados irmãos pelas vossas orações, aos companheiros comentaristas, ao nosso redator por essa feliz oportunidade e agradecer a você que nos acompanha, em mais uma oportunidade no Leitura Diária. Domingo, se Deus assim nos permitir, dia 13 de dezembro de 2020, vamos estar estudando a lição de número 11, abordando o tema A Teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina. Eu poderia citar ainda, meus amados irmãos, a verdade prática que nos diz assim: o sofrimento não deve ser visto apenas sob o aspecto punitivo, mas principalmente educativo. Meus amados irmãos, a mim, na leitura diária, competi o dia de sábado com o tema Jó, capítulo de número 36, versículo 26, que diz a seguinte expressão do leitura diária: o limite do ser humano para compreender a Deus. No versículo citado, Jó, capítulo 36, versículo 26, nos diz a seguinte expressão: eis que Deus é grande e nós não o compreendemos, e o número dos seus anos não se pode calcular. Meus queridos irmãos, nós estamos estudando esta lição durante todo esse trimestre, que tem sido de suma importância para as nossas vidas, falar a respeito do patriarca Jó, o homem de Uz, o homem que Deus usa como instrumento para demonstrar a sua soberania sobre a vida humana e a sua vontade, e também demonstrar o seu amor para conosco. Queridos irmãos, nós vamos estar abordando esse tema tão importante, onde no cenário, após já haver cessado as argumentações dos três amigos de Jó, surge um novo teólogo, nosso irmão Eliú, e Eliú ele traz uma nova luz para as afirmativas, dos amigos de Jó. Ele acredita, como os três amigos de Jó, que existia uma consequência, digo que existia um porquê aquele sofrimento, mas ele traz à luz também algo que deve ser perfeitamente entendido à luz do que a palavra de Deus nos fala, meus irmãos? Ele diz que o sofrimento, ele não deve ser visto apenas sobre um aspecto punitivo, como está inciso na verdade e prática, mas principalmente educativo. Eliú ele traz à tona essa verdade, e que nós também vamos estar fazendo algumas referências, desse importante tema, quando na leitura diária fala, no dia de sábado, que existe um limite do ser humano para compreender a Deus. É um paradoxo porque, de um lado, nós encontramos um ser perfeito, um ser completo, um ser que é ilimitado, e do outro lado, para se relacionar com ele, nós encontramos o homem, um ser imperfeito, um ser limitado. E exatamente nesse pensamento, que a lição ela vai abordar essa limitação humana no compreender Deus. Ele, em sua palavra, está escrito lá no livro de Deuteronômio, eu gosto muito de citar esse versículo, Deuteronômio 29, 29, que diz que as coisas reveladas são para nós e as encobertas para Deus, É claro que aquilo que nós conhecemos de Deus é aquilo que Ele nos quis revelar. Exatamente esta verdade que Eliú, ele, ao justificar a Deus, ele diz a Jó que o seu pecado
estorva a benção dele. Era essa a afirmativa do capítulo 36 que ele quis passar para Jó. E no versículo 26 ele fala de algo que vai além da compreensão humana. Eis que Deus, ele é grande e nós não compreendemos. Existe um limite para essa compreensão, né? E o número dos seus anos não se pode calcular ou contar. Ainda colaborando com esse texto, o apóstolo Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Ele diz assim: porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, mas então o conheceremos também, assim como sou por ele conhecido. Né? Enquanto nós estivermos aqui nesse tabernáculo humano, existe um limite para o homem, e no tocante a Deus, né? Só sabemos dele aquilo que ele nos quis revelar. E sob esta perspectiva, Eliú surge jogando luz a uma nova visão teológica, né? Pois ele fala da sinceridade do seu coração e ele traz à tona algo que é muito importante, né? Ele diz aqui, na teologia, o nosso irmão Eliú, ele cita essa seguinte afirmação, né? Que o sofrimento na vida do cristão, ele não deve ser visto apenas como algo punitivo, mas deve ser visto como um modelo pedagógico, que vem exatamente, né, para aniquilar a soberba humana, para polir o caráter do crente, para prover crescimento e desenvolvimento na vida de cada cristão. A prova ela não vem com o objetivo de matar, a prova não vem com o objetivo de destruir, mas a prova vem com o objetivo de nos ajudar, de nos fazer crescer, de nos tornarmos melhor, né? E nessa perspectiva, nosso irmão ele traz esta verdade à tona, né? Diferente dos três outros amigos, por conta da sua idade, ele era um jovem obreiro, né? E até por forma de respeito, por forma de conceito, ele aguarda o seu momento de falar, mas quando ele se encontra ali diante dessa oportunidade, ele vai defender o seu pensamento teológico. E dois pontos interessantes, que o primeiro, ele concordava perfeitamente com os três primeiros amigos de Jó, os três primeiros teólogos. E o outro ponto é que ele trazia à luz a essa nova perspectiva, né? Que o sofrimento não vinha apenas com o objetivo punitivo, mas vinha também com o objetivo educativo, pedagógico, né? Para proporcionar ao homem de Deus o crescimento, para proporcionar ao homem de Deus um novo vislumbre no contexto espiritual, melhorar, né? A cada dia como homem, como servo de Deus, como crente, estar diante de Deus de uma forma íntegra. E é exatamente nesse contexto que ele vem falar de algo que deve ser comum a todos os homens. Existe um limite naquilo que conhecemos de Deus, né? Naquilo que o homem tem entendido. Por mais que a gente estude, né? Existem aí vários pensadores, vários estudiosos, né? Vários segmentos das ciências, e as ciências elas procuram explicar tudo, mas a Bíblia é bem clara de Deus, só explica aquilo que Deus revela, aquilo que Deus quer. E é claro, meus amados irmãos, que ela vem com o objetivo de proporcionar crescimento na vida do crente, né? E eu quero citar aqui um ponto que está na lição e que é muito importante, né? Quando o nosso comentarista ele traz essa expressão aqui para nós. Eu gostaria de citar nessa oportunidade. Ele cita como referência, né, o apóstolo Paulo, que ele diz aqui, olha: louvado seja o nome de Jesus. Este não é o mesmo depois daquele de passar pela escola. O próprio Jó ele disse, né?
Antes eu o conhecia por ouvir falar, de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram. Glória a Deus, né? E a própria Bíblia, né, ela narra essa verdade, que o final é melhor do que o começo. Na escola do sofrimento existe um propósito, né? E nós temos aqui como exemplo na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 12 e 13, quando o apóstolo Paulo, né, ele diz aqui, ó, eu sei estar abatido e sei também ter abundância em toda a maneira, em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidades. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus, né? É muito bonito quando a gente escuta alguém citar, né? Esse versículo é um versículo muito bonito, é uma bela palavra, né? Mas o apóstolo Paulo estava falando exatamente da vontade de Deus para a vida dos homens, dos crentes, né? Esse é o caminho que o nosso Deus quer que atinjamos, de sermos experimentados, amadurecidos, né? E crescidos. Quando Deus fala através da sua palavra, né? Essa citação que nós ouvimos do apóstolo Paulo, né? Diz assim: que ouçamos a voz de Deus no sofrimento. O sofrimento na vida do crente não vem apenas com o objetivo punitivo, mas de fazer você ser melhor, né? Eliú ao menos defendia que o homem, pelo fato de estar em uma certa soberba, ele não ouvia a voz de Deus, ele era insensível à voz de Deus. A Bíblia ao menos fala de que Deus falava de várias formas, né? Através de visão, de revelação, de sonhos, né? E a soberba do homem impedia, né, o homem de ouvir a voz de Deus. Mas o sofrimento vinha exatamente com o objetivo pedagógico de sermos mais sensíveis, de sermos mais é, voltados para ouvir a voz de Deus, né? Se Deus ele falou e continua falando conosco, é com o objetivo da gente crescer, de nós melhorarmos, né? E que cada crente possa dizer como o apóstolo Paulo disse, né? Saber estar é estar preparado para passar. Eu sei estar abatido, sei ter abundância em toda a maneira e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É um privilégio, né, meus amados irmãos? Passar pela moinha de Jeová. É um privilégio passar pela prova, porque a prova de Deus é diferente da prova do homem. Ela vem com o objetivo de fazer você sair melhor, né? A sistemática, né, de testar um indivíduo em uma modalidade estabelece até alguns critérios, né? Como por exemplo a nota mínima 7 ou 6, né? Mas de Deus a nota mínima é 10 e não passa com 9,99 não. O próprio Deus vai ajudar você a passar com 10. Amém? Então, com certeza, depois da prova você vai sair melhor. Depois da prova você vai estar melhor. Depois da prova, novo crente, nova criatura, né? Aquele homem que conhecia Deus só de ouvir falar, ele agora teve a sua própria experiência com Deus, né? Mas como Jó disse, agora os meus olhos te viram, né? Não era um conhecimento apenas teórico, não era apenas um conhecimento teológico, mas agora era um conhecimento pessoal. Era uma oportunidade que Deus deu de, por todas aquelas adversidades que aquele homem de ouro passou, de conhecer a Deus. Então, com certeza, Deus ele tem os seus caminhos e como a lição de domingo vai abordar esse importante tema, né? Que o sofrimento, né, é uma correção divina. E como correção divina, nós não podemos ver o sofrimento apenas sob o aspecto punitivo, mas principalmente
do cativo. Não é porque eu estou passando por isso, mas para quê? Qual a finalidade? É te fazer melhor, é te fazer crescer, amém? É fazer você um crente mais maduro. Então, que Deus continue nos abençoando, nos ajudando, né? Nosso tempo é limitado, eu louvo a Deus por isso. Eu quero agradecer aqui as vossas orações, a cada um dos irmãos. Continue orando por nós, né? Por cada um, assim como eu oro por vós, né? E se Deus nos permitir, estaremos em breve em outro comentário da nossa leitura diária. Que Deus continue abençoando cada um dos meus amados irmãos em Cristo Jesus. A paz do Senhor a todos.